Muito bem, então, gente. Então, nós estamos iniciando a aula de dados semi-estruturados. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2021, né? Então, vou começar me apresentando para vocês. Meu nome é Alexandre Lazzaretti. Eu trabalho no Instituto como professor da área de banco de dados. Eu sou do primeiro concurso aí da instituição, né? Então, eu fiz o concurso em 2006 e fui chamado. Eram 2 vagas, eu fiquei no processo seletivo, fiquei em terceiro lugar. E daí eu fui chamado em 2008, né? Então eu vou só passar para vocês aqui mais ou menos uma ideia para vocês terem uma ideia do que eu trabalho, como que eu trabalhei, minha formação, tá? Deixa eu pegar aqui. Estou apresentando a minha tela aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Aqui. Então aqui é mais ou menos uma ideia da minha formação acadêmica, tá? Eu sou formado em ciência da computação. Eu concluí minha graduação em 95, aqui na UPF. Em 99 eu fiz uma especialização. Né? Em 2013 eu iniciei o mestrado na Federal de Santa Catarina e concluí em 2005. E em 2010 eu iniciei o doutorado aqui na UPF, na área da agronomia. Então, trabalhando com a parte de modelagem e simulação computacional. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente consegue, através do uso do computador, né, a gente consegue simular o crescimento de plantas, tu consegue simular diferentes épocas que você está plantando, você consegue inserir doenças, tu consegue avaliar danos, né? Então, a gente consegue ter várias informações, né, que servem de base depois para os agricultores, ou até mesmo para os pesquisadores, tomarem decisões, né, relacionadas ao manejo, ou como que você vai tratar determinada plantação, né, ou determinada área cultivada daí, tá? Então, por isso a questão da parte da agronomia. Então, eu também coordeno um grupo de pesquisa dentro do Instituto, e a gente tem diversos projetos. Hoje nós somos em 5 professores, a gente tem diversos projetos na área da computação aplicada à área agrícola, tá? E eu tenho 2 aperfeiçoamentos na Universidade da Flórida, né? Então, eu fui para lá em 2016 e em 2019, né, trabalhando com a parte de banco de dados espaciais, né, e também trabalhando com a parte de modelagem e a parte de extração de conhecimento, né, em cima de dados. Esse foi o meu segundo aperfeiçoamento em 2019, né. Então, a gente não tem um convênio formalizado com a Universidade da Flórida, mas tem alguns trabalhos que a gente desenvolve em parceria e alguns projetos, tá? Bom, na parte profissional eu comecei com a parte de desenvolvimento de software. Então, em 96, né, logo após me formar, e depois foi até 2008, né? Daí quando eu entrei no instituto, eu acabei por finalizar as atividades da minha empresa de desenvolvimento de software. Eu desenvolvia softwares associados à área de saúde, né? Eu também trabalhei como professor no Senac, de 96 a 99. Eu fui professor integrado da UPF de 2000 a 2004 e professor dos cursos de informática da UPF de 2004 a 2010, né? E aqui no IFSU eu estou, então, desde 2008, né? Eu sou do primeiro concurso, então eu sou um dos mais antigos ali. Então, a minha área de interesse é toda a parte de banco de dados, né? Tanto de modelagem, quanto extração do conhecimento, né? Ciência de dados. Trabalho também com algumas linguagens de programação, né? Alguma coisa associada a isso. E a parte de modelagem e simulação computacional, tá? Então, que é uma área que me agrada, assim, que eu tenho interesse. Tá? Muito bem. Alguma dúvida aí, gente? Uma coisa que vocês queiram perguntar?
Tranquilo? Sim, tá tranquilo. Tá. Então eu vou só fazer a chamada de vocês aqui para nós iniciarmos. Aqui. O Alexandre está aí? O Alexandre está aí? Sim, não. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Sim. O Daniel. Presente. Daniel Girardi, né? O Eduardo Alves. Ele mandou no chat. Aí. Sim, eu vi aqui agora. O Eliel. O Eliel tá por aí? Não. Giovanni. Tô aqui. Ok. Guilherme Manfroy. Guilherme Manfroy. Não. O Iago. Ah, o Guilherme tá aí. O Iago. Isabela. Oi, tô aqui. O Jair. Jair tá aí. A Jéssica. Bani. Jéssica. E a Isabela tá aí. Lucas. Lucas Dias. Então, Matheus Campos. Aqui. Pedro. Aqui. E o Ramon. Presente. Beleza. Então só não estão o Matheus, o Lucas. Opa, qual, Matheus? Matheus Eu respondi. Campos. Respondeu? Respondi. Tá. Então o Lucas Dias não está. E o Eliel, isso? Isso aí. Pessoal, então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês tentem acessar o Moodle e verifiquem se vocês têm acesso à disciplina de dados semi-estruturados, tá? Por favor, deem uma verificar. Ok. Então, assim, o que acontece? A princípio, todos vocês devem ter acesso à disciplina, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai utilizar o Moodle como se fosse a nossa sala de aula, certo? Então, todas as aulas que vão ser
dadas, né? Tanto as aulas assíncronas quanto as aulas síncronas, elas estarão colocadas aqui no Moodle. Então, como que vai ser esse formato, tá? Então, vai ter ali a data, certo? Daí vai ter um plano de aula, ou seja, o que a gente vai trabalhar dentro de cada aula, certo? Daí nós temos mais os materiais, né? E alguns exercícios e assim por diante, tá? Então, se alguém, porventura, perder alguma aula ou quiser ver o vídeo da aula novamente, tá? Então, vai estar tudo postado aqui dentro do Moodle, certo? Então, até depois eu faço a gravação, eu estou fazendo a gravação do vídeo e depois eu coloco o vídeo da aula aqui no Moodle também, tá? Então, assim, ó, como que nós vamos... o item A do nosso plano de aula, né? Ele é a definição das tecnologias de ensino, certo? Então, isso que a gente está fazendo agora. Então, a ideia é utilizarmos o Moodle como sendo sala de aula. Daí a gente vai utilizar o Google Meet, né, para fazer as atividades que são síncronas, certo? E para vocês saberem os links das aulas e para vocês poderem saber quando que vai ter atividade síncrona, vai estar postado aqui no Moodle, né, o link da aula, como eu fiz agora, e eu também vou encaminhar para vocês por e-mail, tá? Todos vocês receberam esse e-mail pelo Swap ali, né? Então, vocês vão receber um e-mail também com o link, né, das aulas que a gente vai ter atividades síncronas, tá? Então, a princípio, nós vamos utilizar essas maneiras de a gente conversar, né, e as plataformas que a gente vai estar trabalhando. Então, no caso, o Moodle, o Google Meet, e o e-mail, através do e-mail, a gente vai fazer a comunicação das atividades que estão sendo entregues, dos links das aulas e assim por diante, tá? Mas sempre vai estar no Moodle. Então, um dia antes de vocês, por exemplo assim, na quinta-feira já vai estar aqui no Moodle o link para a aula, no caso de atividades síncronas, tá? Tranquilo aí, gente? Certo. Então, tá. Então, assim, ó, eu sei que essas aulas, que são aulas que a gente chama de aulas síncronas, né? Elas acabam não rendendo da mesma maneira, né, que a gente teria com atividades presenciais, tá? Mas é o que nós temos no momento, certo? Então, assim, ó, o que eu imagino, assim, para essas atividades? Imagina que a gente não faça encontros que sejam muito longos, certo? Então, vocês vão ver que as nossas atividades, que são atividades síncronas, elas vão ser atividades entre 30 e 40 minutos, assim, que a gente vai ter atividades síncronas. Então, muito dificilmente a gente vai ter os 2 períodos de atividades síncronas com reuniões, assim, tá? Com esses encontros, assim, virtuais, tá? Então, a ideia é o quê? A ideia é ou explicar um conteúdo, fazer uma revisão, explicar um exercício, encaminhar uma atividade, né? Então, essa que é a ideia da atividade síncrona. Lógico, vocês já devem ter se acostumado já no ano passado, né? A gente vai ter uma demanda muito maior de vocês estarem organizando o tempo de vocês e de vocês fazerem as atividades, fazerem leituras, buscar coisas extras, né? Porque vocês não vão ter a presença do professor ali, né? Então, demanda muito mais esforço, né? De vocês nessas atividades que a gente chama não presenciais do que se fosse uma atividade presencial, né? Mas é o que temos, tá? Então, olha só, o que nós temos programados? Então, a tecnologia, né? E a questão agora a gente vai trabalhar um pouco com o plano de ensino, só para vocês terem uma ideia do que essa disciplina trabalha, tá? Então, esse material está disponível aqui no Moodle, que é o plano de ensino. Deixa eu só abrir aqui. Então, olha só, dentro do curso de ciência da computação, a área de banco de dados, ela tem
4 disciplinas, certo? Vocês estão no terceiro semestre, vocês estão no quarto semestre, né? Isso, né? Isso. No terceiro semestre, vocês têm uma disciplina de... Vocês estão no quarto semestre? Deixa eu lembrar aqui. Tá no quarto. No terceiro semestre, tem a disciplina de banco de dados 1, certo? Nessa disciplina de banco de dados 1, vocês trabalham toda a parte dos modelos de dados, né? E daí acabam focando em um modelo de dados que a gente chama de modelo de dado relacional. Então, vocês veem toda a parte de projeto e implementação do modelo relacional, certo? Na disciplina de banco de dados 2, a gente trabalha algumas questões ainda em cima do modelo de dados relacional, mas a gente trabalha algumas questões como, por exemplo, a implementação de regras de negócio em bancos de dados. Então, a gente vê a parte de funções, vê a parte de gatilhos, né? E, além disso, a gente também estuda outros recursos de banco de dados, por exemplo, transações, a parte de controle de concorrência, né? A parte de segurança, né? Então, são assuntos que estão associados à área de banco de dados, mas são assuntos assim relacionados a como que os dados são gerenciados dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? E também no quarto nível, vocês têm a disciplina que é banco de dados semi-estruturados. Então, essa disciplina de dados semi-estruturados, a gente trabalha com outros modelos de dados, certo? Que são modelos diferentes do modelo relacional. Então, o que a gente trabalha basicamente com 2 modelos de dados, que é o XML e trabalha com o JSON, certo? Então, esses modelos de dados, eles são classificados, né, como dados semi-estruturados. A gente já vai entender por que são chamados dados semi-estruturados devido a algumas características, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses 2 modelos, né, de dados semi-estruturados, que é o XML e o JSON, certo? Então, qual que é o objetivo da disciplina? Então, conhecer esses modelos, né, de dados semi-estruturados e também aprender a manipular esses modelos, tá? Então, a gente tem aqui o conteúdo, certo? E tem aqui um cronograma, assim, tentativo de aulas, né? Que é o que a gente imagina que possa acontecer durante o semestre. Então, a gente vê toda a tecnologia XML, desde a especificação de documentos, a parte de esquemas, as linguagens de consulta, as linguagens de apresentação. Depois também trabalha com o JSON e uma integraçãozinha do JSON junto com o Postgres, tá? Aqui no plano de ensino, gente, tem toda a parte de como vai ser o desenvolvimento metodológico e assim por diante, tá? As nossas avaliações, elas vão ser feitas através de trabalhos, tá? A gente vai ter trabalhos dentro da primeira e da segunda etapa, certo? Depois a gente, conforme for passando as aulas, a gente vai especificando os trabalhos e vai conversando sobre eles. Eu tenho os horários de atendimento, tá? Que é nas terças das 17h30 às 8h15 e nas quartas das 9h45 até às 10h30, certo? Mas esses horários, eles não são restritos, né, a esses momentos aqui, tá? Vocês podem, a qualquer momento, assim, vocês podem me mandar um e-mail, né, ou podem entrar em contato comigo e daí a gente pode agendar um outro horário, né, que seja comum, e em cima desse horário a gente pode tirar dúvidas ou ver algum questionamento que vocês tenham, tá? Então, isso é bem tranquilo, tá? Depois eu vou colocar o número do meu telefone aqui no Moodle, tá? E daí, se vocês também precisarem conversar comigo, vocês podem me mandar um WhatsApp e a gente conversa daí, tá? Que mais? A bibliografia tem aqui e mais o material que a gente vai estar tendo eu vou estar disponibilizando para vocês aqui dentro do Moodle, tá? Pessoal, alguma dúvida? Me respondam só para mim.
Em relação ao plano de ensino, algum problema, alguma coisa assim? Vocês têm alguma dúvida? Aqui tá tranquilo. Tranquilo. Tá. Então, muito bem. Então, a gente vai só, vamos fazer uma introdução à parte de aplicações não convencionais, né, para nós fazermos o fechamento desse nosso encontro de agora, tá? Então, esse material, então, já está disponível aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então assim, ó, introdução a modelos não convencionais, certo? Então, olha só, quando a gente... O que vocês aprenderam até agora foi associado ao uso de aplicações convencionais, certo? O que caracteriza uma aplicação convencional? A questão da uniformidade de instâncias, ou seja, qual que é a estrutura... Quando vocês trabalham lá com o banco... Trabalharam lá em banco de dados 1, né? Onde vocês armazenavam os dados dentro de um SGBD, vocês lembram? Isso é uma pergunta. Tabela. Em tabelas, né? Como que é o formato de uma tabela, né? É um formato tabular, formado por o quê? Por colunas, que são os campos, né? E por linhas, que são as instâncias dessa tabela, ou seja, são a ocorrência, né? Daquele campo valor num determinado momento. Quando você cria uma tabela, você diz lá, eu estou criando a tabela de cidades, ela tem um campo código, que é do tipo integer, certo? Então, lá, se tu tiver 1000 cidades, as 1000 cidades vão ter o código do tipo integer, certo? Quando você diz que o nome é um varchar lá de 100, as 1000 ocorrências de nome vão ser um varchar de 100. Então, toda aquela estrutura da tabela, ela é sempre a mesma em qualquer instância, certo? Se eu tiver lá 1 milhão de registros, todas as linhas vão ter a mesma estrutura, certo? Todas as linhas vão ter a mesma estrutura. Tá, então isso que significa uniformidade de instância. A orientação a registro, então os registros vão ter sempre a mesma... ele tem a estrutura aí, tamanho fixo, ou seja, quando eu crio uma tabela, eu defino os campos, sempre vão existir esses campos, correto? Eu não posso, num determinado momento, um campo não existir, certo? O que pode acontecer é que esse campo, naquele momento, ele vai ser opcional, ou seja, ele não vai estar preenchido, mas a estrutura, ela existe, certo? Então, por isso que a orientação a registro, ela sempre tem esse tamanho fixo da sua estrutura, tá? Diferente depois que a gente vai ver das aplicações não convencionais. A gente tem pequenos itens de dados, né? Então, quais são as estruturas básicas, os tipos de dados básicos que a gente trabalha, né? É um numérico, é uma data e hora, né? E é um texto, certo? Mas no momento que você pega um modelo, por exemplo, se tu pega um modelo geográfico, tu consegue armazenar dentro do registro, por exemplo, uma imagem georreferenciada. Ou seja, que você tenha pontos, né? E esses pontos eles indicam uma determinada posição associada a um valor, né? Então, a estrutura, o tamanho de uma imagem, por exemplo, assim, de um satélite do Brasil, ele é muito maior do que, por exemplo, o nome de uma cidade, correto? Então, aqui, quando a gente trabalha com aplicações convencionais, elas vão ser sempre aplicações que armazenam poucos bytes, certo? Justamente por essa característica desse modelo, tá? E quando a gente fala que os campos são atômicos, né? Ou seja, a gente não tem estruturas aninhadas, certo? Em banco de dados 1,
Vocês estudaram as formas normais ou não? Primeira forma normal, segunda forma normal. Sim ou não? Lembram disso? Não lembram? Lembro que a gente tinha assim, quando vocês trabalhavam com um projeto de banco de dados relacional, vocês tinham duas metodologias, né? Que era a top-down e a bottom-up, certo? Na bottom-up, a gente chamava aquilo de engenharia reversa, né? Onde você tinha algum sistema legado ou algum documento, e em cima desse documento você tinha que modelar o teu banco de dados, certo? E uma das etapas dessa metodologia bottom-up é a normalização. Daí você estuda lá, primeira forma normal, segunda forma normal. Hoje a gente tem até a quinta forma normal, né? Mas geralmente até a quarta que é visto, né? Que é mais utilizada, assim, né? Então, quando a gente trabalha na primeira forma normal, o que a gente tem? A primeira forma normal diz assim, que uma tabela, para estar na primeira forma normal, ela não pode conter estruturas alinhadas, ou seja, não posso ter campos contidos, certo? Então, por exemplo, assim, uma pessoa ela tem vários telefones, correto? Como é que vocês modelariam isso num modelo relacional? Que uma pessoa tem vários telefones. No caso, é um atributo multivalorado. Vocês lembram como é que vocês fariam isso? Vocês criam uma nova tabela para telefones, né? Bota uma chave estrangeira lá da pessoa, lá nessa tabela, e você vai ter lá o código da pessoa e o número do telefone, certo? Então, no modelo relacional, tu cria uma nova tabela para essa estrutura alinhada. Se você trabalha com um modelo não convencional, tu pode dizer que esse telefone, por exemplo, ele é um vetor, correto? Ou ele pode acontecer várias vezes dentro daquela pessoa. Você não precisa criar uma outra estrutura, né? Então, significa que o telefone está contido dentro da pessoa. Então, isso a gente chama de alinhamento, certo? Então, quando a gente trabalha com modelos convencionais, esse alinhamento ele não é permitido. Por isso que a gente cria uma nova tabela, tá? E quando a gente trabalha com aplicações não convencionais, eu posso utilizar isso, eu posso ter esse tipo de estrutura, tá? Então, nesse caso aqui, ó, então, quando não temos estrutura, a gente diz que os campos são atômicos, tá? Então, ou seja, eles não contêm tabelas alinhadas, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Por enquanto tens. Tá tranquilo? Deixa eu só... mandar uma mensagem aqui, gente. Tá ok. Então, voltando aqui. Então, agora as características das aplicações não convencionais, né? Então, ela é ao contrário daquilo que a gente viu até agora, tá? Então, às vezes, então os dados eles apresentam um grande número de tipos, às vezes com poucas instâncias, né? Então, foge de tipos de dados que a gente tem, né? Numérico, data e hora, e texto, né? A gente pode ter características de orientação a objetos, por exemplo, como encapsulamento, tá? E a parte a parte de herança, a gente pode ter a parte de armazenamento de procedimentos dentro do banco de dados, né? A gente pode ter estruturas complexas, então os campos eles deixam de ser atômicos, tá? A gente pode ter então dados longos, né? Então a gente pode ter, por exemplo, assim, um campo que é uma matriz, ou outro campo que é um vetor. Eu posso ter um campo que é um XML, eu posso ter um campo que é um JSON, né?
Então, ele tem uma estrutura complexa que eu não sei o que vai estar armazenado ali dentro daquela estrutura. Eu não sei qual que é a estrutura que está contida, tá? Então, os esquemas de dados, eles são flexíveis, ou seja, a gente não tem sempre aquela questão chapada de sempre ser daquela forma, né? A gente pode tratar informações temporais, que têm uma validade conforme o tempo, né? E também a questão de localização espacial. Então, a gente pode trabalhar com dados georreferenciados dentro do próprio banco de dados, né? E também a gente pode tratar questões de versões, tá? Então, por exemplo, assim, você tem uma versão daquele dado de um determinado momento até outro momento. Então, só naquele período ali que esses dados são válidos, tá? O que mais? E as transações, elas acabam sendo transações longas. Eu acho que vocês não tiveram esse conceito de transações ainda, né? Então, toda operação que você faz no banco de dados, ela é considerada transação. Então, às vezes, quando a gente trabalha com bancos convencionais, esse controle ele é rápido. Mas, às vezes, se você precisa processar um dado que ele é muito extenso, né, ou é complexo, essa transação ela acaba sendo longa, tá? Então, essas aplicações não convencionais, então, elas possuem integração com linguagem de programação, né? E possuem bibliotecas que auxiliam no gerenciamento desses dados. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com um modelo geográfico, você pode instalar uma extensão, que é o PostGIS. Você pode instalar essa extensão dentro do SGBD PostgreSQL e trabalhar com dados geográficos, né? Então, são bibliotecas, elas auxiliam, né, no gerenciamento dessas aplicações não convencionais, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de aplicações, tá? Aqui nós temos uma tabela que faz a comparação, né, básica entre faz um resumo, né, disso que a gente falou até agora, então, do que a aplicação convencional nos traz e a aplicação não convencional nos traz, tá? Então, isso que a gente já tinha visto até agora. Então, quando a gente trabalha com aplicações não convencionais, nós temos alguns modelos de dados, tá? Que podem ser utilizados. Então, desses modelos de dados, a gente vai trabalhar nessa disciplina com esses dois aqui, que é o XML e o JSON, que é considerado um NoSQL, tá? Depois, na disciplina no 8º semestre, tem uma disciplina de tópicos de banco de dados. Então, eu estou trabalhando nessa disciplina de tópicos de banco de dados a partir de modelos geográfico, o modelo objeto relacional, certo? E dá mais uma aprofundada na parte do NoSQL, certo? Então, essa é a quarta disciplina que vocês têm da área de banco de dados. Pessoal, dúvidas? Tá tranquilo? Tranquilo. O Alexandre pediu, quando usar as aplicações convencionais ou não convencionais, né? Essa é uma boa pergunta. Quando que eu uso uma aplicação convencional ou uma aplicação não convencional? Do que depende isso? O que vocês acham, gente? Então, o modelo, respondendo, né? O modelo de dados que eu vou utilizar, ele vai depender de quais os dados que eu desejo modelar. É bem o que o Guilherme colocou aqui. Então, depende da aplicação, ou seja, quais os dados que eu quero modelar. Se eu vou trabalhar com dados que são dados geográficos, por exemplo, assim, eu tenho uma imagem, um exemplo, tá? Eu tenho uma imagem raster e eu preciso trabalhar com esses dados dessa imagem, certo? Eu não vou transformar esse raster para um texto, depois eu estruturar todo esse arquivo texto e depois jogar isso para uma tabela, entender? O que eu faço? Eu pego esse arquivo de imagem e armazeno direto no banco, utilizando
uma aplicação não convencional geográfica, entender? Então, por quê? Porque depois, se eu precisar gerar uma nova imagem desses dados, por exemplo, assim, se eu precisar saber quais são os pontos mais próximos de um determinado local, se eu quero saber quais os pontos que estão contidos dentro de um determinado círculo, entender? Então, isso numa aplicação convencional eu não consigo fazer, mas numa aplicação geográfica eu consigo. Eu quero saber quais são os pontos num raio lá de 50 quilômetros, por exemplo, entender? Então, vai depender do tipo de dados que eu estou trabalhando. Tá? Então, se o meu dado tem características geográficas, eu vou trabalhar com a expressão geográfica. Se o meu dados tem estruturas semi-estruturado, se eu vou trabalhar com XML, um JSON, eu vou trabalhar com esse modelo. Né? Eu não tenho por que estar transformando para um modelo convencional e depois, se eu precisar gerar de novo um modelo não convencional, eu tenho que estar estruturando para um modelo não convencional, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Alexandre. Então, vai depender dos dados que eu estou modelando, tá? Alguma dúvida mais, gente? Então, tá ok. Então, assim, ó, hoje nós vamos encerrando por aqui, tá? Eu vou... depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês. E vocês fiquem atentos, então, ao Moodle, tá? Para a gente ir em relação às atividades aí da próxima semana, tá? Eu não sei ainda se a gente vai ter aula assíncrona ou não assíncrona, tá? Mas daí vocês vão acompanhando pelo Moodle e eu vou informando vocês por e-mail, tá? Mais alguma questão, gente? Beleza, que tudo certo. Beleza. Tu vai gravar as aulas todas e deixar disponível? Sim, Matheus, elas estão gravadas, tá? E depois eu coloco aqui, ó, deixa eu ver. Ó, vai aparecer dessa forma aqui, ó. E vai aparecer aqui o vídeo da aula daí, tá? Show. Fica dentro do próprio... Dentro do próprio Moodle aqui. Isso. Fica aqui, fica o link da... Fica todas... Cada aula vai ter a sua... Bem certinho aqui, daí para vocês poderem ir acompanhando, tá? Guilherme, ainda não sei, muito provavelmente sim, tá? Daí, o que eu vou querer que vocês façam para a semana que vem, mas daí eu vou especificar ali. Eu vou fazer uma sugestão de um software para vocês instalarem aí, que a semana que vem, que a próxima atividade nossa é trabalhar com XML, certo? Então, antes de a gente iniciar o XML, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né, no XML e tentassem, pelo menos, montar um documento, tá? Que deve ficar muito mais fácil de vocês entenderem depois na hora da explicação. Né? É como se vocês fossem fazer uma preparação da aula, entende? Mas daí eu vou estar discriminando isso bem certinho ali no Moodle daí, tá? Feito, gente. Então, valeu, um bom final de semana para todos aí. Depois eu coloco o número do meu telefone ali na... Vou botar aqui. Eu coloco no Moodle também, se vocês precisarem de alguma coisa. Ah, tá. Daí o contato pode ser feito por... Pode ser pelo WhatsApp daí. Beleza. Isso daí faz direto, né? No semestre passado eu até criei um grupo da turma, assim. Mas eu acho que esse negócio de grupo é meio... Vocês devem ter milhões de grupos aí, né? E muita coisa. Então, daí, se alguém tem alguma dúvida direta, caminha para mim aí, né? E daí, se eu ver que essa dúvida é de muitas pessoas, a gente depois conversa sobre ela, todo mundo junto aí. Tá bom? Beleza. Valeu então, gente. Bom final de semana aí a todos, tá? Valeu, bom final de semana. Bom final de semana. Até mais, tchau. Valeu.